mesmo é a gente saber trazer o tema aqui para que nós podemos mergulhar no tema da ciência, né? Porque quando nós falamos em reencarnação, fica muito na espiritualidade. A gente tem informações que trazem dentro da espiritualidade. As culturas sempre falaram a respeito disso aí. Eu vou pedir então para o Amorim começar a projetar as imagens para que nós podemos nos inteirar a respeito dessas pesquisas. Primeiro, então, vamos ver a ideia da reencarnação. Ela é antiga, né? Não é de hoje. Quando Allan Kardec começou a fazer as investigações dele a respeito de vidas anteriores, ele já sabia certamente dos conceitos antigos a respeito disso. Mas vamos ver o que nós temos aqui. Então vamos lá. Vamos pegar um papiro egípcio de 3.000 anos antes de Cristo, né? 3.000 anos, antiquíssimo ela. O que diz o papiro para nós? Antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A criança já viveu, quer dizer, ela já teve uma vida anterior. Então, estava no conceito isso lá dos egípcios. Pode continuar. Nós vamos lá em Krishna, né? No Bhagavad Gita. Então, o que está escrito lá? Da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para revestir de novos corpos. Então esse conceito está lá também, mostrando então que nós estamos aqui dentro desse conceito espiritualista, que nós estamos assim passando por existências e trocando corpos, que isso é apenas uma veste, né? Bom, se é apenas uma veste, desse ponto de vista que nós estamos vendo, nós estamos analisando do ponto de vista da nossa imortalidade e de nosso progresso. Pode continuar, por favor. Vamos no texto egípcio de 1320 a.C. O homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas essas vidas lhe serão reveladas. Então está aí dizendo que nesse texto egípcio antigo, que nós estamos caminhando, passamos por várias existências e por fim vamos saber de todas elas, né? Pode ir, Amorim. Então, por enquanto, eu apenas estou discorrendo sobre textos antigos, né? Sobre o conceito antigo. Está lá em Hermes Trismegisto, 1250 a.C., sábio sacerdote egípcio. Olha aqui, nós estamos recordando os conceitos egípcios. Ninguém pode ser salvo sem renascer e sem livrar-se das paixões. Então está aí falando que nós precisamos renascer, e no texto está dizendo que nós precisamos livrar das nossas paixões. Ah, mas o que é paixão? Paixão são as nossas fraquezas, aquilo que nós sabemos que precisamos mudar e não mudamos, né? Nós sabemos que precisamos mudar, mas não mudamos. Daí eu preciso renascer para poder ir trabalhando tudo isso. Aos poucos eu vou sabendo trabalhar para que a gente possa ir superando a nós mesmos. Amorim, por favor. Vamos lá em Zoroastro, de 630 a 553 a.C., profeta iraniano, aquele que retorna à terra e faz o bem segundo o seu conhecimento, suas palavras, ações e intenções, recebe um dia uma recompensa que convenha a seus méritos. Então veja bem, aquele que retorna, está falando da reencarnação, mas ele registra uma coisa interessante, que faz o bem segundo o seu conhecimento. Isso que é interessante, né? Porque o que é o bem? Vamos colocar um pouquinho, uma paradinha para pensar o que é o bem. O bem vai depender do meu conhecimento mesmo. Eu lembro uma vez, só para ilustrar isso aí, eu estava falando a respeito do bem,
o título era esse, e uma senhora então contou uma história dela. É uma história, ao mesmo tempo, infeliz e, ao mesmo tempo, trouxe um certo conhecimento. Então, ela contou que todas as vezes que ela ficava noiva, o noivo morria. Ela teve 3 noivados, resolveu não namorar mais ninguém. Não é possível, todas as vezes que eu fico noiva, morre. E ela contou também que ela fez um curso de boas maneiras. Esse é um fato antigo, viu, pessoal? Porque o que eu vou falar não existe mais. E ela pensou, então, fez um curso de boas maneiras. Como é que eu posso fazer uma boa maneira? Vou exercitar. Ela pegou todas as moedinhas dela, foi pegar o ônibus e pagar as moedinhas. Hoje a gente não paga mais com moedinha, né? Mas naquele tempo, os cobradores gostavam de ficar com a moedinha. E na hora que ela foi entregar as moedinhas, o cobrador ficou bravo. Tanto tem que contar, porque não tinha troco nenhum para ficar para ele, né? Então, quando a gente pensa em praticar o bem, e ele fala segundo o conhecimento, na medida em que nós vamos aprendendo, nós vamos conhecendo melhor o que é o bem. Mas o que importa, né, olhando dentro desse conceito, é a ação que nós precisamos exercer para poder atingir essa plenitude que ele está falando, né? Para que um dia, de fato, a gente atinja uma certa plenitude, e ao atingir essa plenitude, nós vamos ver os méritos. Não porque nós vamos ser reconhecidos pelos nossos méritos, nós mesmos vamos atingir a plenitude para que a gente se sinta feliz. E tem uma passagem que está na parábola do bom samaritano, que é a introdução da parábola. A gente lembra muito bem da parábola do bom samaritano, mas o preâmbulo nós esquecemos. O preâmbulo tem muito significado. Então o doutor da lei chega para Jesus e pergunta assim: o que é que eu devo fazer para atingir a vida eterna? E Jesus devolve a pergunta para ele, faz assim: como é que você interpreta isso? Como é que isso está nos textos? Como é que isso está para que você possa compreender? E então o doutor da lei falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Jesus falou assim: bom, então faça isso e você viverá, né? Então nós vemos a importância de realmente entender o bem para que a gente possa atingir essa plenitude mesmo. Pode mudar, por favor. Bom, Pitágoras, né? Pitágoras aqui, o teorema de Pitágoras que todo mundo conhece, matemático, viveu em 572 a 492 a.C. O que ele disse para nós? A alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida, muda de domicílio tomando uma outra forma, né? Muda de domicílio, quer dizer, também apresentando a reencarnação para nós. Pode mudar, Maurinho, por favor. Buda, que viveu em 563 a 483 a.C. Os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que ser é mais importante que ter. Então veja, ele diz para nós então que nós, ao nos apegarmos demasiadamente aos valores materiais, precisamos reencarnar incessantemente. Então ele está aqui estimulando, ao falar isso, dentro desse conceito espiritualista, que nós, para acendermos algo da nossa espiritualidade, precisamos pensar a respeito se estamos apegados excessivamente, demasiadamente ou não às coisas materiais. Então, nessa concepção, as coisas materiais, essas coisas que estão nos rodeando aqui, né?
o sofá, o meu microfone, o computador, a projeção, esse momento que nós estamos aqui, são instrumentos para o nosso aprendizado e não para o nosso apego. Se nós apostarmos pela vida, ficarmos simplesmente apegados a essas coisas, nós nos esquecemos de olhar para nós mesmos. Nos esquecemos de olhar para nós mesmos, esquecemos. Porque nós então começamos a pensar na aquisição de coisas sem ao menos, de fato, darmos valor às coisas que nós temos. Mas também eu posso estar numa condição de riqueza e não ser apegado. Porque eu empreendo todo o que está ao meu redor para a coletividade, é diferente conceito. E ao mesmo tempo eu posso estar numa situação de necessidade material, mas ser apegado também às coisas. Nós temos que entender isso aí, né? Então, quando nós pensamos em apego, como é que nós estamos utilizando tudo isso? Como é que isso significa na nossa vida? Então, esse conceito está embutido aqui, para que nós possamos compreender, né? Então, o Buda já trazia para nós isso na antiguidade, esse conceito da importância de sabermos como é que nós lidamos com as coisas que estão à nossa volta. Pode continuar, Maria. Sócrates, 469 a 399 a.C. Estou convencido de que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morrem e que as almas dos que morrem estão vivas. Então, apresentando para nós esse ciclo aqui, né? Pode ir. Jesus. Mas será que Jesus falou a respeito da reencarnação? Porque a gente sabe que as culturas cristãs, de modo geral, negam a reencarnação. Então nós temos que, de fato, ao invés de apegarmos o que é espalhado, nós temos que investigar a respeito. Bom, vamos investigar Jesus então, já que nós estamos dentro da religião cristã. O que é que Jesus nos falou? Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem nem nascer de novo, né? Falando a respeito da reencarnação. Vamos ali, por favor. Acontece que também entre os discípulos e entre os judeus da época, o conceito da reencarnação estava lá. Meio assim, não compreendendo muito bem como isso acontecia, mas o conceito, ele vicejava entre os judeus. Então, e a gente vê que essa questão de emergir naturalmente entre os discípulos, estou falando entre os judeus, mas eu tenho que falar dos discípulos, porque a passagem que nós vamos ver agora está falando a respeito dos discípulos. Então, está lá. E os discípulos perguntaram para Jesus, né? E Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. E eles, naturalmente, colocam a reencarnação na história dentro dessa pergunta. Interrogou seus discípulos, dizendo: o que os homens dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que Elias, algum mais que é Jeremias ou alguns profetas. Então, vejam, Jesus perguntou assim: o que dizem que eu sou? E eles começaram a falar de antigos, pessoas importantes entre eles, pessoas importantes na história judaica e também na presente situação em que eles estavam. E eles falaram naturalmente sobre reencarnação. Está embutido aí a questão da reencarnação. Pode continuar, Marinho, por favor. Bom, tem uma passagem em que os discípulos perguntam assim: se é verdade que Elias haveria de vir e tal, né? E eles sabiam. Será que o profeta Elias haverá de retornar? Então, aí ele vai responder: em verdade
que lhes há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu declaro a vocês que ele já veio, e eles não o reconheceram e o trataram como bem quiseram. Então, os discípulos compreenderam que era João Batista que ele lhes havia falado. Então está lá. A gente tem algumas passagens que eu fui citado, tem outras também que dá para poder compreender isso aí, que de fato, entre os judeus da época, a esse conceito da reencarnação, ele estava lá, embora não fosse conhecido por detalhe, mas pairava. E que Jesus procurou mostrar isso bem declaradamente para os seus discípulos, que de fato nós estamos nessa caminhada, né? Pode mudar, Moji, por favor? Bom, mas agora nós vamos ver sobre reencarnações espontâneas. Até agora nós falamos sobre conceitos espiritualistas, através da história, através de várias culturas. Mas nós vamos ver agora lembranças espontâneas. Interessante. Alguém já viu, já assistiu esse filme da Jane Campion, Minha Vida e Outra Vida? Vocês já viram? Não? Pois bem, vocês podem achar gratuitamente no YouTube. É verdade que está de uma certa forma romanceada. Não está como está no livro, porque eu tenho que atingir o grande público, né? Eu tenho que colocar uma mulher muito linda, por exemplo, uma família de uma certa maneira, mas eu posso buscar um livro que é mais detalhado, foi editado pela FEB, ou posso buscar um filme no YouTube, interessante. Eu já assisti esse filme umas 3 vezes. Então pode mudar, por favor. Então o que acontece com ela? Ela tem lembranças espontâneas. São lembranças que ela espontaneamente vai acontecendo na vida dela desde a infância. Então ela faz desenhos, lembranças assim de certas edificações onde numa vida anterior em que ela vivia, aquelas coisas que a atormentavam. Por que é que a lembrança veio na vida presente? É porque havia conflitos íntimos que afloraram muito intensamente na vida presente. Então, durante toda a vida dela, como está na contracapa desse livro, durante toda a sua vida, as mesmas imagens foram se repetindo. E a angústia, a dor e a tristeza dessa época afligiam. Então, pode mudar o momento, por favor. Então, as recordações de sua vida anterior acompanhavam o seu dia a dia desde a infância, reavivando emoções e lembrando lugares e pessoas. Então, as emoções estavam presentes, ela lembrava de lugares, pessoas, né? Pode mudar, por favor. Então, o que acontece? Ela está lá na Inglaterra, Jane Campion, o nome da pronúncia da cidade dela é um pouco complicada, Northamptonshire, isso em 1953. Ela é, na vida anterior, Mary Sutton, que viveu na Irlanda, em Malahide, uma cidade marítima, em 1932. Então ela começa a lembrar daquelas histórias, muito conflito, ela fala para a família, o marido achava que eram lembranças que não tinha nada a ver com reencarnação anterior, até porque ela não tinha o conceito de reencarnação. Imagine que não tinha conceito nenhum a respeito disso. Começa a lembrar de certos fatos. Esses fatos me afligem e, no entanto, a minha família não aceita. Aí que a situação fica mais difícil. Ela vai passar por hipnose também, para ver se conseguiria resolver essa questão. E aí que as memórias mais aclaram ainda na hipnose. Bom, então o que acontece? Ela lembra dos filhos pequenos, lembra do Sony, lembra do nome do mais velho, a angústia que ela tinha, muito forte, e ela tinha lembranças detalhadas. A casa próxima da igreja, o cais. Então ela pede que traga um mapa geográfico da cidade que ela lembra, em Malahide. Olha que ela lembrou o nome da cidade. Trouxeram um mapa.
ela olha os detalhes e começa a identificar a casa onde ela morava, a igreja, e ela quer investigar. Até que o marido, a família, aceita, elas vão até a Malahai. E ela quer saber onde estão os filhos. Por que ela quer saber dos filhos? Porque é um fato interessante. O marido era violento. Teve um caso que ela engravidou, teve a última gravidez dela foi uma gravidez que teve um abortamento espontâneo, porque ela já não podia ter mais filhos. E o marido, então, quer ter relação sexual com ela, e ela tinha um problema muito sério, não podia engravidar de novo. Ela engravida e acaba falecendo, então, em função dessa gravidez. Mas, então, ela lembra dos fatos, lembra do marido, como é que o marido era violento. Ela pensa assim, eu vou na igreja porque a igreja tem os registros da família. Ela teve uma certa dificuldade para encontrar os registros, mas ela insistiu. Até que ela consegue chegar e unir os filhos. Ela reuniu os filhos da vida anterior. Olha que coisa significativa, evidenciando que as memórias dela não eram fantasias, eram reais. Era fato mesmo. Então, os filhos se identificaram pelos relatos da intimidade com a família, né? Eu recordo isso, eu recordo aquilo, e os filhos recordam também. Sabe, é um conjunto de acontecimentos que colaboram para referendar de fato que existe a vida anterior. Bom, pois bem, então os filhos a reconhecem os detalhes íntimos da vida familiar. Vamos avançando, por favor. Bom, então Jenny descreveu corretamente o detalhe da vida de Mary antes de qualquer contato com a família. Percebe? Ela sabia por antecipação. Bom, aí nós vamos então agora para a pesquisa do professor e psiquiatra Dr. Brian Hines. Relata um caso interessante do tratamento uma de suas pacientes, a Catherine, por meio da hipnose. Foi capaz de recordar mais de 10 reencarnações. Mas aí é recordação espontânea por meio da hipnose. O que aconteceu? Ela tinha muitos conflitos, muitos medos, uma segurança imensa, e ele então começou a fazer aquela terapia de reviver fatos passados, mas não por hipnose. Ele queria que ela fizesse uma regressão até a infância, para tentar verificar qual era o caso dos medos que ela passava. Onde está a causa disso aí? Ele vai, então tenta regredir, só tem lembranças fragmentadas. Aí ele fala assim, vou tentar hipnose, para ver se dá resultado. Aí ele tenta hipnose. Ao tentar hipnose, ela regride para a vida anterior. Naturalmente, a hipnose propiciou que ela fosse lá, dentro desse conceito que ele está apresentando. Pode virar, por favor. Então, falando um pouquinho mais aqui do Dr. Brian, ele foi chefe do departamento de psiquiatria de Monte Sinai, Medical Center de Miami. Né? Pode ir. Bom, então, o que acontece? Ela retornou essas vidas passadas e ele então verificava que aquele quadro das inseguranças dela estava relacionado com fatos do passado. Aí não tem uma comprovação, que eu posso dizer, que eu estou evidenciando um fato passado que possa ser verificado. Dentro dessa pesquisa dele, isso não acontece. A gente tem que admitir que isso não acontece. Ela teve uma regressão, lembrou de certos fatos que propiciaram que os problemas dela fossem resolvidos psicologicamente. Mas nós não temos uma referência que dizer assim, ó, eu recordei que eu fui alguém da cidade X e ele foi evidenciar na cidade X e aquele fato aconteceu. Não, isso não se deu. Mas a terapia propiciou que ela, de fato, atingisse o equilíbrio. Pode continuar, por favor. Bom, então eu vou lembrar
de 2 fatos que ela relata aqui. Eu queria saber da hora do telefone. Bom, então tem um fato aqui. Meia hora ainda. Vida passada, ela vai repetir, ela vai dizer que por volta do ano 1473, depois de Jesus. Então ela vai relatar um fato assim. Ela vai relatar como é que é esse fato. Conosco seguem outros barcos. Então eles estão navegando. Então, estão assim, na verdade, parecendo uma incursão bélica. Vão lutar entre tribos. Temos lanças, arcos, flechas maiores que as habituais. E ela disse que o nome dela era uma reencarnação masculina. Diz que o nome dela é Joana. E que ela, né, no barco em que estava, ela foi apunhalada no pescoço, por um homem chamado Sturt. Então ela relata esse fato aí. Outro sentiu o golpe, a dificuldade de respirar e a dor. Então ela vai relatando durante a regressão os sintomas, né, da facada, por exemplo, a situação emocional, como ela se deu, né? Outro fato aqui que eu estou trazendo, que está no livro, uma jovem chamada Aronda, 1863 a.C., zona árida, quente e arenosa. A aldeia foi atingida por uma enchente. Viveu pânico por ter sido arrastada pela água e não conseguiu respirar. Né? Então, houve uma enchente e ela morreu afogada. Então ela relata aquele momento da emoção que ela teve, a água entrando, sentindo-se sufocada. Então ela vai relatando isso durante a hipnose. Pode continuar, por favor. E agora então, nós vamos entrar propriamente numa pesquisa a respeito de regressão espontânea de vida passada. Aqui se trata do Dr. Barnettin, ele é médico já desencarnado, né? 1929 e 1985. Então ele foi médico psiquiatra, diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, Índia. Então no livro dele aqui, Vida Pretérita e Futura, alguém conhece esse livro? Eu ia trazer o livro para ver se esqueci. Vida Pretérita e Futura. Ele pesquisou durante 25 anos mais de 1000 casos de reencarnação com crianças orientais e americanas. Então, de vários países orientais. E americana também. Aí ele falou assim, mas eu tenho que pesquisar também na América, até porque ele tinha uma estreita relação com Ian Stevenson, que eu vou falar ainda para frente, porque eu tenho que falar sobre a reencarnação em culturas em que a reencarnação não é aceita. Não é como na Índia, por exemplo, que o conceito de reencarnação está vicejando, vai no ar, sabe? É mais aceito, né? Eu tenho que pesquisar lá também. Mas ele catalogou mais de 3.000 casos. Pesquisou 1.100. Quer dizer, não são todos os casos que eu tenho notícia, que me informam, que eu tenho possibilidade de fazer a pesquisa também. Então, uma coisa é catalogar, outra coisa é pesquisar, mas pesquisou mais de 1.100 casos. Vamos indo, por favor. Então, qual que é o método que ele usa? Então, ele pega crianças muito novas da Índia, países orientais e americanos, lembranças espontâneas. Não é assim. A criança tem que relatar para ele o que ela está lembrando. Não é simplesmente para chegar e contar, ela está lembrando isso, não. A criança, ele pega o relato, evidentemente vai ser o relato dos pais, que a criança repetidamente vem falando sobre aquele fato de lembrança, ele faz a coleta inicial dos dados. Nesse caso, o caso que nós vamos ver mais para frente, a criança repetiu o fato, os pais então foram confirmar em outra localidade se tinha um certo acontecimento parecido, isso foi confirmado, os pais vão lá, verificam, né? Vão conversar com a família,
E aí, então o que que faz nessa pesquisa? Ele vai pessoalmente verificar também. Então aqui, ó, são lembranças espontâneas, então vê nome anterior, a família, local, e a circunstância da morte, da suposta vida, da vida passada. Então, olha os detalhes, né? O local, a circunstância da morte, esse referendo ou não, como é que foi na vida passada, é feita todo... Por que ele prefere as crianças umas crianças mais novas? Se alguém falou para ela, de repente pode ser fantasia, as crianças podem fantasiar também. Né? Então há todo cuidado para verificar se de fato a lembrança é espontânea mesmo ou não. Pode virar, por favor. Então eu só peguei um caso aqui, ó. Gopal se dizia com o nome Sukpal. Então, primeiro aqui, como é que foi feita a pesquisa dele? Vou relatar um caso para mostrar como é que foi feita a pesquisa. Recordações espontâneas e persistentes. Então, o que é que essa criança falava? Sou um Brahmin, integrante dele, eu coloquei, estou citando entre aspas, mas a gente entendeu o que é Brahmin, né? Porque na Índia tem as castas. Uma casta, a rigor, uma casta não se mistura com a outra. E ela dizia que era de uma elite, né? Para mim é uma elite social. Sou filho de Sharma, meu pai encontra-se em Mathura. Sou proprietário de companhia farmacêutica Sanshark. Fui assassinado por meu irmão por um tiro. Então, a criança aqui está relatando esse fato, contou espontaneamente isso, até por volta de 3 anos e meio. Pode ir. Bom, aí o que faz? O pai, então, os amigos do pai do Gopal informaram que houve um incidente em Mathura com o proprietário de Suk, que é uma empresa farmacêutica, né? Shark. Bom, aí tem um fato interessante. Então, quando a viúva dessa criança falecida, tem que pensar viúva na vida anterior, entendeu? Estou falando viúva na vida anterior. Quando a viúva ficou sabendo do relato, ela fez o quê? Ela viajou para Delhi, a cidade então dessa criança. Quando chegou lá, ela as reconheceu, ele, né? As reconheceu imediatamente e falou apenas com sua nora. Então foi ela, foi a viúva e a nora até Delhi, onde essa criança residia. Quando chegou lá, ele reconheceu imediatamente e falou uma coisa interessante, porque ele conversava com a nora dele, hein? Nora da vida anterior, mas não falava com a ex-mulher dele, a viúva. E perguntaram, por que você não conversa com ela? Aí ele fala assim, ó, eu não converso com ela por causa de um fato. Quando solicitei 5.000 rupias, ela, a viúva, recusou-se a me ceder essa quantia e disse-me que tirasse da companhia. Dirigi-me para lá e meu irmão mais novo matou-me a tiro. Então, veja bem, ela vai até Delhi, onde residia então, onde residia a criança, e ele não conversa, ele reconhece tanto a ex-mulher como a nora, mas não conversa com a ex-esposa, com a viúva, por causa do fato que ela negou o dinheiro e ele foi assassinado pelo irmão em função dessa circunstância. Pode virar, por favor. Bom, então tá aí, ó. Gopal, então eles pegam a criança, vão levar então para Mathura. Então, Gopal é conduzido a Mathura. O tempo é uma pronúncia difícil, né? Darkadesh, vamos falar assim.
Ele chega lá no templo, e do templo, ele vai dizer como é que chega até a empresa que ele tinha na época lá. Ele era dono de uma indústria farmacêutica. Ele indica o caminho. Então, ele estava lembrando do templo, do caminho, do trajeto, das ruas, em volta, né, ao entorno. Então, ele vai até a casa dele, vida anterior, e reconhece a filha dele lá. Bom, voltou para a sua companhia e indicou de onde veio o disparo, o que foi confirmado pela viúva. Então, eles retornaram com a criança para a companhia, foram até a companhia, aliás, voltou para a companhia, e lá ele mostrou, o tiro veio dessa direção, estava em tal localidade, estava no escritório. Então ele dá os detalhes, e a viúva confirma. Quer dizer, foram lembranças espontâneas. Pode mudar, por favor. Então está aí, sou Brahmin, sou filho de Chama, meu pai encontra-se imatura. Você tem irmãos? Uma pergunta que foi feita para ele, né? Ele fala assim, naturalmente, eu tinha 3. Um deles me matou com um tiro. Aí eu estou repetindo aqui, né? Quando solicitei 5.000 rúpias, ela, viúva, recusou-se aqui a conceder essa quantia e disse-me que tirasse da companhia. Dirigi-me para lá e meu irmão mais novo matou-me na tiro. Agora eu vou lembrar um fato que está nesse livro também, já não é um fato que o Parmentier vai verificar. Aí se trata de um fato, de uma lembrança que o Parmentier foi verificar quando o Alan, que é a pessoa que está sendo pesquisada, ele, mediante hipnose, regressa para uma vida anterior, e é uma situação interessante. Então, o Alan Lee, sob hipnose, falava e escrevia nas línguas dos tempos em que afirmava ter vivido. Aí é curioso. Aqui é uma regressão sob hipnose mais significativa, porque ele regredia em certa vida e ele falava a língua, escrevia da época, sob hipnose. Mas pode ser que ele é meio estranho. Eu posso dizer que ele já conhecia a língua, porque é uma língua parecida, qualquer coisa assim. Mas eu vou lembrar de um fato bem significativo. Quando ele regressa, como Calicates, que era um faraó, está regressando nessa vida sob hipnose, não é que o Parmentier fez hipnose, ele foi atrás desse fato, pesquisar quando ele soube da ocorrência, né? Ele apenas foi se certificar do acontecimento de uma pessoa que fazia regressão por meio de hipnose, é diferente. Então, ele, como faraó Calicates, o Alan Lee, ele escreve em hierógrafos egípcios com os olhos fechados ou vendados. Então, eu estou lá sob hipnose, vou regredir lá uma certa vida, que eu digo que eu sou o faraó Calicates, mas eu escrevo naqueles hierógrafos egípcios, com olho fechado ou vendados, o que é difícil, né? Então, são situações que nos levam realmente a pensar que existe vida anterior. Pode mudar, por favor. Bom, agora a gente vai entrar no Stevens, que é mais conhecido. Vocês me relataram que conhecem o Stevens. Ele viveu de 1918 a 2007, cientista e professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia, bem conhecido, né? Então, pode virar, por favor. Ele passou 40 anos pesquisando sobre recordações espontâneas de vidas passadas, principalmente com crianças pequenas. Catalogou mais de 2.600 casos, catalogou. Ele também tem um livro que é pouco conhecido, esse livro não está traduzido para o português, está em inglês só. O título que eu estou apresentando é em português, é Versalhes.
Reencarnação e biologia. Uma contribuição à etiologia das marcas de nascença, defeitos de nascença, né? Então, quando eu falo em etiologia, eu quero estudo da causa. Onde está a causa desse negócio aí? Medicina usa, é feito estudo etiológico. O direito também fala, eu falo do nexo de causa e efeito também, o direito, né? Bom, eu posso falar nexo de causa e efeito também na medicina, mas a palavra técnica que resume isso é etiologia. É um livro denso, 2.300 páginas, onde ele faz estudos, inúmeras crianças com marcas no corpo, muito semelhantes às marcas de seus parentes já falecidos. Então ele vai identificar marcas no corpo, vai verificar se é possível descobrir isso na vida anterior da dita pessoa, né? Além disso, demonstravam um conjunto de traços de personalidade deles, né? Então, eles olham a personalidade, fazem estudos para comparar a personalidade atual com a personalidade anterior. Por que isso? Porque não é que nós passamos de uma vida para outra que nós vamos mudar enormemente. A gente vai trazer os traços da nossa vida, a gente carrega isso. Pode mudar, por favor. Bom, esse livro é muito famoso, chama 20 casos sugestivos de reencarnação. Mas, se o Stevenson foi pesquisar tantos casos e verificou que, de fato, confirmava os fatos relatados na vida presente, confirmando os fatos relatados na vida anterior, por que ele fala sugestivo? Porque ele quer, a palavra sugestivo está no contexto de dar um rigor científico para a investigação. Porque eu posso ter várias objeções, mas isso, eu não tenho uma prova concreta de tal vida anterior, eu poderia apresentar uma objeção desse tipo. Bom, então, quando ele apresenta o nome sugestivo, ao mesmo tempo, ele está abrindo para que você que está apresentando a objeção vá também pesquisar. Se você não concorda com o que está relatado aqui, se você vai apresentar várias objeções, então que você também vá pesquisar a respeito disso. Ele faz um convite para que, de certa maneira, nós possamos também nos debruçar, já que eu sou um cientista que estou refutando, porque ele está no meio acadêmico, né? Ele faz essa pesquisa no meio acadêmico. Então vamos pesquisar. Eu tive um professor na Faculdade de Filosofia, é muito respeitado, eu gostava muito das aulas dele, Oswaldo Pessoa, mas ele não aceita a vida após a morte, ele é materialista. Também não é porque eu sou materialista que eu não tenho virtudes, né? Disso que eu estou falando, não. É que ele não aceitava. Então, do ponto de vista dele, a inteligência era um dos atributos do próprio corpo. É um aspecto do próprio corpo, não era um atributo do espírito. Porque se eu pensar por meio das encarnações, eu vou ter que a inteligência é um atributo do espírito. O corpo é um veículo, é uma veste, e nós estamos trocando a toda hora. E eu fiz um curso de filosofia com ele, Filosofia da Ciência do século XIX. Filosofia da Ciência do século XIX. Na primeira aula, ele fez uma colocação do Kardec, ele ironizar Kardec, mas ele podia ter ironizado. Mas ele fez uma colocação equivocada. Eu vi então que ele não conhecia Kardec. Estava fazendo uma impugnação e não conhecia. Então eu estou fazendo um paralelo, porque eu posso fazer impugnação, mas eu não estou investigando o assunto. Então a palavra sugestiva é para que eu também vá fazer a pesquisa a respeito disso aí. E eu falava para esse professor, bom, o senhor que é professor de filosofia, e ele é interessante que ele é aberto, uma pessoa aberta, né? Um bom relacionamento. Ele aceita que a gente coloque as objeções. Porque eu vi professores também que quando a gente apresentava a objeção, era complicado. O professor começava a olhar torto e começava até, de certa maneira,
perseguir. Eu lembro muito bem que eu fiz certas colocações numa aula, depois eu tive que fazer um seminário, porque na Faculdade de Filosofia a gente tinha que fazer seminários para aprender ler texto, né? A Faculdade de Filosofia da USP, ela não se importa que eu vou aprender filosofia. Ela se importa em que eu saiba ler, que eu compreenda o texto. Que eu saiba ler um texto, o que está escrito, quer dizer, o que está dito, mas não está escrito. Eu tenho que olhar o que está dito, mas não está escrito, que é difícil. Então, o mote é esse aí, né? De modo geral, é esse o mote. Bom, então, a professora apresentou aquela colocação. Aí, depois, no final do semestre, tivemos que fazer um seminário. Falei para ele, olha, mas só retomando o raciocínio anterior, falei para ele, ó, o senhor que é professor de filosofia, o senhor não podia suspender, porque em filosofia a gente fala assim, eu vou suspender, eu vou, pelo menos, eu vou suspender do meu ponto de vista, vou investigar. A gente fala muito em filosofia isso, né? Vou suspender do meu ponto de vista, vou investigar. Então eu falei para ele, já que sou professor de filosofia, você não podia, então, suspender e investigar isso aí? Eu falei de encarnação, falei de continuidade da vida. Então, no final do semestre, tinha que fazer um seminário a respeito de filosofia da ciência, ou o fato da ciência do século XIX, e eu falei do método de Allan Kardec. Interessante, né? O método de Allan Kardec, ele abriu a abertura para que eu falasse. Né? E eu fiz de propósito para que ele pudesse começar a pensar a respeito. Mas vamos lá, pode avançar. Bom, então, a gente vai pegar um caso que está nesse livro, que é o dela, na verdade, Charlata. Na vida anterior ela foi Baia Attack. Teve recordações espontâneas e aos 3 anos e meio, por aí. Então, como é que é? A família estava viajando, foi viajar. Ia passar assim por um certo trajeto da estrada, a menina fala o seguinte, eles estavam no caminhão, uma viagem foi no caminhão. Então, passar por Catini, pede para o chofer do caminhão virar para a estrada que conduzia a minha casa. Vira para cá, a minha casa está aqui. Ela, de repente, soltou esse negócio, ao passar pelaquela cidade ali. Aí eles foram até lá. A família foi, pronto. Então, a Charnalata, que é o nome dela, ou pode ser Charlanta ou Charnalata, e depende da tradução que é feita. Disse que poderiam beber chá muito melhor em sua casa nas mediações. Então, estavam lá na cidade, estavam tomando chá, vamos na minha casa com chá melhor. Fala para a família. Bom, a Charlata, posteriormente, por alguns anos, continuou a reproduzir fragmentos dessa vida. Seu pai, por meio de um conhecido de Catini, obteve confirmação dos relatos. Ela ficou repetindo os fatos da vida anterior. O pai procurou saber se alguém sabia de alguma coisa ou não, tal, e confirmou alguns fatos. Pode ir. Bom, então, aí vai entrar a pesquisa. Aí entra o doutor Marlin, que já falando do livro do Ian Stevenson, mas quem foi fazer a pesquisa foi o Lidiano, que nós citamos anteriormente, mas esse fato está relacionado nos 20 casos sugestivos de Ian Stevenson. Ele foi fazer a pesquisa, passou 2 anos estudando o caso, viajou para Catini e a família anterior confirmou os relatos. Utilizou as informações da própria Charnalata para chegar à casa dela relatada. Né? Então, ele colhe os dados, vai lá na cidade da vida anterior e vai confirmar os fatos. Então, ela recorda o nome de seus filhos, marido, detalhe da casa, a forma de telhado, apelido,
para um parente, veja bem que interessante. Então, 7 anos depois, Charlatan inicia os relatos. O viúvo e o filho de Bia viajaram para a cidade anterior dela, e ela reconheceu, sem ter os vistos previamente, e chamou-os pelos nomes e apelidos. Veja, então, o pai vai com a família para lá, e ela recorda os detalhes, sabe? Chama pelo nome todos da família anterior com detalhes, né? Naturalmente. Pode. Bom, então, a Charlata, que é Nishara, e na reencarnação anterior é Biara Patak, o Ian Stevenson, em 1861, ele vai, né, depois das pesquisas iniciais de Barnett, ele também vai investigar, por isso que está no livro dele, né? Então, ele vai e realiza as entrevistas com as famílias para confirmar tudo isso aí, né? Mediante as pesquisas que nós já relatamos. É interessante que ele acompanhou o desenvolvimento da menina. Ela se torna jovem, bonita, universitária, né? Ele teve um certo relacionamento com ela, mostrando a vivacidade dela, a desenvoltura, né? Porque ela recordou a vida anterior, mas foram fatos naturais que ela recordaram sem traumas. Esses fatos são sem traumas, né? Ela recordou naturalmente. Ele acompanhou, né, o desenvolvimento dela. Pode virar. Bom, então, agora nós vamos entrar em outro capítulo. Vamos entrar em outro capítulo. Porque vamos ver o seguinte. Vamos ver também como é que pode acontecer eu ter habilidades inatas, né? Eu tenho uma capacidade de pintar, de dançar, de fazer cálculos matemáticos. Você vai nas escolas, algumas crianças são mais versadas em matemática, outras em literatura, alguns gostam de história, né? Tem várias tendências. Como é que eu posso pensar nisso, né? Em habilidades inatas? Eu lembro de um programa que eu assisti na TV Cultura faz muito tempo. Eram crianças que tinham certa habilidade excepcional, mas em outras não eram nem capazes de comer, pessoalmente. Problemas sérios. Uma pesquisa que foi feita isso na Inglaterra. Alguns desenhavam as arquiteturas assim, dos prédios com habilidade natural, né? Com muitas limitações. E eles ficam se indagando, por que é que tem tanta habilidade e limitação em outra, ao ponto de não conseguir andar, por exemplo, de não conseguir falar, de não conseguir se alimentar pessoalmente. Como é que pode tudo isso? A ciência atual não consegue justificar isso aí. Ela não consegue justificar, não tem meios ainda explicativos que possa comprovar. Mas nós vimos, por meio das pesquisas do Ian Stevenson, de Barnett, mostrando realmente que nós temos uma vida anterior, é caso para começar a pensar a respeito disso aí. Não simplesmente fechar as portas. No mínimo eu vou suspender, no mínimo eu vou investigar. Pois bem, como é que eu explico Alto Querer de Jô Soares, 156, Bill Gates, 160, Steve Hawking, né, 160, alguns 180, por exemplo. Eu vi uma vez na Discovery, interessante, né? Eu posso ter muita habilidade intelectual, mas pode ser que eu não faça nada na vida também. Então, era o caso de e é interessante, QI 180, ele limpo, cabelos loiros, cabelo bem comprido, aquele tempo era moda do cabelo comprido. Sabe do que ele vivia? Vender sêmen. Ele disse que ele vivia, porque ele queria, lindo de morrer, pronto, não fazer mais nada na vida, né? Então eu posso ter um QI excepcional, mas não significa que eu tenho certas qualidades importantes, né? Então, não é apenas pelo QI
eu vou identificar uma pessoa pelo que ela é. Mas a gente está colocando aqui a questão do QI para mostrar como é que eu posso ter, uns podem ter QI tão altos e outros um QI tão baixo. Né? Então eu tenho que pensar em habilidades inatas. Bom, aí eu vou entrar no campo do Kardec. Nós estamos falando no mês espírita de Kardec, eu tenho que entrar no campo de Kardec. Então, Kardec vai no século XIX, a gente tem que entender que no século XIX é o século da ciência. A filosofia que disserge é a filosofia positivista. O que é isso? Eu só posso aceitar aquilo que passa pelo crivo da ciência. Se não passou pelo crivo da ciência, eu não posso aceitar. Eu não tenho Deus, eu não tenho religião. Eu tenho a ciência. A religião é a ciência. A filosofia positivista é essa do século XIX. É nesse contexto que Allan Kardec está vivendo. Então, quando ele começa a investigar o fenômeno das mesas girantes, que as mesas respondiam a perguntas, mais tarde ele vai na casa da família Baudin e as médias tocavam simultaneamente na cesta, com um lápis na ponta, e a cesta escrevia em diante de perguntas. Depois ele vai com a senhorita Jafé, médium sonâmbulo, né? Sonâmbulo é aquele que está dormindo, mas levanta para fazer alguma coisa. E a senhorita Jafé, ela era médium sonâmbulo e ao mesmo tempo psicografava. Né? Até os instrutores espirituais, eles comentam para ele, ó, ele queria conferir as respostas daquilo que ele já tinha. Vai lá com a senhorita Jafé, fazer a conferência diante do fenômeno excepcional. Mas ele está dentro da filosofia positivista. A gente tem que naturalizar os fenômenos espíritas. Quer dizer, trazer para o mundo da natureza. Porque eu posso dizer que é metafísico. Ah, está na metafísica, além do físico. Eu posso dizer que está além. Allan Kardec está vivendo um momento em que tem que trazer para a ciência. Por isso que ele traz uma nova ciência para nós. Ele tem que colocar dentro da ciência isso aí para nós. Então, ele está investigando. Ele começa a pensar, né, sobre as habilidades inatas. Como é que pode ser tudo isso aí? Bom, então, ele está lá no que é o Espiritismo. Reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Olha que a diferença de que nós vimos até agora a respeito da reencarnação falando de moralidade. Vocês podem ver que nos conceitos antigos, eu preciso me despojar das paixões, por exemplo. Está lá nos textos antigos. Eu não posso me apegar às coisas materiais, pelo negativo, no sentido de eu atender às coisas espirituais. A gente vê que nos textos, na filosofia antiga, estava falando para nós espiritualizarmos. Mas Allan Kardec, ele traz uma coisa nova que a gente não percebe. Dizendo que é por meio da reencarnação que nós adquirimos ciência e moralidade. Quer dizer, que nós aprendemos de fato. Nosso aprendizado vai se dando por meio de vidas sucessivas. Né? Ele não coloca só o aspecto moral, ele coloca o aspecto do aprendizado nosso. Pode continuar, por favor. A ciência, né? Ah, mas eu posso apresentar uma objeção. Posso apresentar uma objeção? Que essas ideias inatas, elas não são presentes. Elas decorrem de memória genética. Decorrem do organismo. São coisas que os nossos antepassados adquiriram que vertem do meu corpo para fora, para a minha inteligência. Eu posso apresentar. Por que tem esse pensamento? Se eu pegar o veado e viver cativeiro, nunca teve contato com o leão, mas pegar um capim que o leão dormiu e pôr perto do veado, ele foge. É a memória genética. Está no gene, né? No conceito atual nosso. Mas isso não justifica as habilidades que nós temos, que é outra história. Nós podemos ter os nossos instintos de sobrevivência. Se explode uma bomba que a gente olha, sai correndo. Primeiramente a gente para, olha, sai correndo. Os animais fazem a mesma coisa. Aí está no instinto de sobrevivência. Mas não é questão de conhecimento e moralidade.
Então, Allan Kardec, já no século XIX, olha, é interessante ver como é que Allan Kardec trabalha os conceitos com minúcia. Ele refuta qualquer argumento em contrário. Olha aqui, ó. Disse-á que isso depende do organismo. O homem deixaria de ter a resposta. Quer dizer, se essas habilidades inatas, né, essa questão do conhecimento da ciência e da moralidade, nós falamos agora, disse-á que isso depende do organismo. Se depender do organismo, o homem deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Percebe? Olha como ele trabalha com propriedade, mostrando, não, mas não pode. Se eu admitir que uma habilidade inata depende do organismo, a minha condição moral também dependeria. Logo, não teria responsabilidade nenhuma. Então ele refuta, mostrando, não pode ser. Tem que ser alguma coisa diferente. Pode continuar. Bom, então, daí, né, o André Luiz lá, na capa do nosso lado, diz para nós assim, uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte um sopro inovador, né? Mostrando que então a nossa presente existência, na nossa encarnação presente, é apenas um ato, porque nós somos imortais. A nossa grandeza é a nossa imortalidade, o nosso aprendizado, a nossa transformação. Então, a gente vai encontrar, né, Allan Kardec investigando incessantemente no Livro dos Espíritos a respeito da reencarnação, insistentemente. Então, olha um resumo aqui de questões 166, 167, 168, 780, 780A. Eu trouxe algumas questões, mas se eu perfilhar o Livro dos Espíritos e as outras obras do Allan Kardec, a gente vai ver todo esse trato a respeito do nosso progresso, né, por meio da reencarnação. Então, a reencarnação tem finalidade, o progresso moral e intelectual, quer dizer, é o nosso progresso, não é só a questão moral, é o saber científico, é o saber moral, né? Acontece que nós, apesar de pensar no nosso progresso científico e moral, pensar na nossa transformação, apesar de nós termos essa importante informação que nós estamos dando agora, quando a gente estuda a respeito de uma investigação científica, é para deixar evidente mesmo que nós somos seres que estamos passando por vários jogos em aprendizado. Só que nós temos alguns probleminhas. Nós resistimos a certas transformações nossas. A gente prefere ficar mais no conforto do que nós somos do que na mudança. Ah, mas como é que é isso aí? Na mudança eu sei que tem que mudar. Eu estou falando, nós devemos, no começo da exposição, fazer o bem conforme o conhecimento, quer dizer, mudanças nossas também. Superação que nós temos, de saber nos relacionar com o outro, vencer as dificuldades, tem várias existências, a gente fica mais no conforto, né? Aí eu trouxe a palavra de Joana de Ângeles, que ela lembra a figura da mitologia grega do Sísifo, né? E o Sísifo sofreu uma condenação de empurrar a pedra até o cume. E ele pensou o seguinte: eu sou imortal. Nós espíritas sabemos que somos imortais. E temos encarnações. E estamos passando por uma delas. Nossa reencarnação é um ato. E o Sísifo, então, sabendo que ele é imortal, ele pensou assim: um dia eu vou colocar essa pedra até o cume do monte. Nós espíritas vamos pensar assim: um dia eu vou superar, mas eu deixo para depois. E segundo a mitologia grega, ele está empurrando a pedra até hoje. E Joana de Ângeles, então, buscando essa figura, nos fala: o que não é feito hoje, amanhã estará por certo. Mais difícil de ser conseguido. Quer dizer, algumas coisas que nós sabemos que precisamos fazer hoje, não fazemos,
não fazemos, depois vai ficar mais difícil. Por quê? Porque eu vou estar em outra situação, vou estar com outras pessoas, vou deixar para uma reencarnação futura, vai ficar mais difícil ainda. Né? Então, ela está nos alertando a respeito disso. Pois bem, então, Kardec lembra uma passagem aqui importante, do encontro aqui com Nicodemos, o mestre de Israel. Ele procura Jesus às escondidas à noite, sabe que Jesus de fato era um grande mestre, era o Messias, em função dos prodígios que ele fazia com que paralíticos andassem, cegos enxergassem, e vários outros fatos imensamente estavam acontecendo naquela época na vida de Jesus. Ele vai, mesmo assim, porque ele sabia que podia estar se comprometendo, né, com a sociedade judaica, já que ele era mestre também, ele era doutor da lei. E ele pergunta então para Jesus: como é que pode? Como é que é possível renascer alguém sendo velho, entrar no ventre de uma mãe? Ele parte do princípio que renascer seria entrar no ventre de uma mãe. De certa forma, ele estava ironizando Jesus também, ao fazer essa pergunta. E Jesus fala para ele assim: olha, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, quer dizer, o elemento material, e do espírito, transformação moral. Quem nos fala a respeito de nascer da água, elemento material, e nascer do espírito, é a transformação moral, é Kardec, né? É ele que vai falar, vai fazer desse toque especial, mostrar para nós que no conceito judaico, tudo sai da água, né? Na criação, as águas de cima separadas das águas de baixo. Então, quando Jesus faz essa remissão, mostrando a importância que nascer, reencarnar, é o elemento material. Mas não basta que nós reencarnemos para que a gente possa, de fato, nos levar. É preciso pensar na questão moral, quer dizer, naquilo que nós temos consciência que é importante mudar. Bom, pessoal.